uma avaliação tão importante, mas tão pouco compreendida. Vamos desvendar os mistérios da avaliação neuropsicológica hoje. Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista, nova temporada. A temporada nova, mas o objetivo é antigo. Fazer chegar até aí onde você está muito conhecimento qualificado, inspirador, acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiência e outras singularidades. E para a gente começar com chave de ouro, eu vou fazer a minha audiodescrição para que os nossos amigos e irmãos que são cegos, que têm deficiência visual, eles possam compartilhar um pouquinho da minha imagem, tá bom? E para você não esquecer, a audiodescrição do cenário vai ficar na descrição do vídeo, tá? Então eu sou uma mulher de pele clara, tô sentada numa cadeira off-white, cabelos grisalhos até a altura dos ombros, olhos castanhos, sobrancelhas pretas. Estou usando uma blusa azul marinho com algumas lantejoulas aqui brilhando, uma saia com uma estampa aqui difusa, uma sandalinha amarela, uma maquiagem leve, tá? E tô segurando aqui um tablet onde tá o meu roteiro, certo? Que eu tô lendo aqui de vez em quando, tá? E hoje a gente está aqui super feliz porque estamos recebendo uma convidada muito especial que veio de novo aqui conversar com a gente na Inclusão Entrevista, então a gente está super alegre, tá bom? Que é a Eide, a psicóloga. Você já viu a Eide por aqui? Se você não viu, a gente vai deixar o programa com ela aqui na descrição do vídeo também para você acessar depois dessa entrevista, tá? E eu vou deixar a palavra com ela para ela se apresentar, ok? Eide, seja muito bem-vinda novamente aqui ao Inclusão Entrevista. É uma alegria receber você aqui. Eu vou deixar esse momentinho para você falar um pouquinho quem você é, para o pessoal te conhecer, quem não te conhece, tá? E também fazer a descrição da sua imagem. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Bom, meu nome é Eide, eu tenho 38 anos, eu sou casada, eu sou recém-casada, casei em dezembro, então nós estamos em setembro agora, eu tenho 9 meses de casada. Sou branca, minha pele é branca, não é pele clara, é pele branca. Meu olho é mais ou menos cor de mel, cabelo preto, um pouquinho abaixo do ombro. Eu estou usando uma blusinha preta e uma calça de paninho listrada, branca e preta e um tênis branco. Então, eu sou psicóloga. Eu me formei em 2008 e eu também sou neuropsicóloga, que é o tema da nossa conversa de hoje. Me formei em 2018 e nesse meio tempo alguns cursos que a gente acaba fazendo porque não pode parar de estudar, né? Certo. Olha, você tá muito boa na audiodescrição, viu? Gostei. E pra gente então começar aqui o nosso bate-papo, o que é, Eide, a avaliação neuropsicológica? Qual é o profissional ou quais profissionais que podem fazer essa avaliação? Vamos lá. A avaliação neuropsicológica, ela investiga funções cognitivas, né? Então, nós vamos perceber atenção, memória, funções executivas, que são aquelas funções que a gente precisa no dia a dia para sobreviver, né? Então, ela vai fazer uma investigação cognitiva, né, neurológica, dos nossos comportamentos, do que está preservado e que não está preservado, né? E é daí que a gente consegue perceber alguns transtornos, né, ou algumas dificuldades. Quem pode fazer? Psicólogo, com a especialização em neuropsicologia. Por mais que outras profissões possam fazer a neuropsicologia, eles não podem atuar porque os testes é exclusivo nosso, dos psicólogos,
né? Existem alguns testes, algumas escalas que é domínio público. Então, o que é domínio público, ok, qualquer um tem acesso. Mas, no geral, os testes, ele é uso restrito a psicólogos. Então, deixa eu entender. A avaliação neuropsicológica é um teste que só pode aplicar o psicólogo e ele sendo especialista em neuropsicologia. Para fazer a avaliação neuropsicológica, sim. Porque tem alguns testes que, como psicólogo, você aplica, não tem problema, em contextos clínicos, em outros contextos. Mas para fazer a avaliação neuropsicológica, sim, ele precisa da especialização. E aí, outros profissionais, por exemplo, eu sou enfermeira, se eu quiser fazer uma especialização em neuropsicologia, eu posso. Mas pode, eu não mas posso não vai atuar. Aplicar, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica. Sim. Interessante isso, eu não sabia disso. E assim, qual é o profissional que solicita essa avaliação? Precisa ser o psicólogo? O médico pode solicitar? Enfim, quem que solicita? Então, normalmente, quem solicita a avaliação neuropsicológica é o médico, porque ele pegou o paciente, ouviu algumas queixas e pediu a avaliação para poder ajudá-lo no diagnóstico, né? A avaliação, a gente emite laudo, relatório, mas na intenção de ajudar o médico a fechar o diagnóstico, né? A gente consegue ter uma suspeita da hipótese diagnóstica e é o médico que vai receber essa avaliação e vai fechar o diagnóstico. Agora, quem pode pedir? Qualquer um. Né? De repente você está em terapia, a psicóloga fala, olha, seria interessante você investigar, e aí o psicólogo pede para a pessoa fazer a avaliação, ou você mesma, né, começa a perceber, eu acho que eu tenho um TDAH, alguma outra coisa, pode solicitar. Mas a avaliação, ele é um norte, ele vai te mostrar uma suspeita diagnóstica, e aí com essa suspeita você precisa ir ao médico, né? Então se não foi o médico que solicitou, você precisa marcar o médico para que o médico possa ver essa avaliação, pedir outras coisas que ele possa vir a pedir e aí ele fechar o diagnóstico. Entendi. E em quanto tempo essa avaliação é feita? Ela é pontual? Você chega no psicólogo, faz ou tem algum processo a seguir? Não, a avaliação ela tem um processo de anamnese. A gente começa com a anamnese, que é onde nós vamos investigar tudo da pessoa, desde o nascimento, né, até a fase atual que a criança ou adulto está. Porque alguns transtornos, como eu falei no outro vídeo, são do desenvolvimento. Então, você nasce com eles, né? Então, se eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica para investigar, por exemplo, o TEA ou o TDAH, eu preciso investigar a infância. Como foi com 3 aninhos, como foi com 7, como está agora com a idade. Então, eu preciso investigar tudo. Então, na anamnese é onde a gente faz todo esse levantamento da vida do paciente, de todos os contextos, de perguntas. Se está na escola, a gente pede para a escola nos dar relatório, porque a anamnese ela vai consistir nisso, de eu tentar entender como esse indivíduo funciona. Aí, a gente precisa de algumas sessões para aplicar os testes, né? E aí varia, por exemplo, onde eu trabalho, a gente faz em 4 sessões. Primeira de anamnese, 2 de testes e a última devolutiva. Por quê? Porque onde eu trabalho atualmente, eu tenho tempo para ficar com essa pessoa. Então, eu fico 1h30, 2 horas com essa pessoa. Por isso que eu consigo reduzir a 4. Mas, no geral, você tem 1 hora com o profissional. Então, muitas pessoas fazem isso em 8 sessões, em 10 sessões. Então, isso varia do tempo que o profissional tem com a pessoa que está sendo avaliada, né? Então, aí depende de onde você está, mas precisa da anamnese, precisa da aplicação de testes e aí sim a devolutiva. E você falando que precisa de aplicar testes, tem uma idade que é a idade mínima para fazer? Ou de repente pode ser feita com o pai e a mãe respondendo esse teste? Como que funciona isso? Sim, a partir dos 6 anos, nós temos instrumentos validados para investigar todas as funções, tanto de QI, como atencional, como questões de memória, a partir dos 6 anos. Quando vem uma criança antes dos 6 anos, uma criança de 3, 4, 5, que os pais já estão desconfiando, o nosso olhar é de fato só comportamental. Né? Então, por mais que eu faça umas escalinhas, algumas coisas com os pais, é muito mais o comportamental, é minha observação. Então, a forma de avaliar é diferente. Eu vou tentar interagir com a criança, eu vou tentar brincar, para poder tentar trazer uma hipótese diagnóstica. Mas a partir dos 6 anos, nós temos a bateria completa, né? Então, tem alguns testes que é para menos de 6, mas não é a maioria. A maioria é a partir dos 6 anos, porque é onde a criança já está inserida na escola, a criança já passou por alguns cenários, então é mais fácil a gente perceber as dificuldades e os testes eles contemplam isso. Certo.
E assim, Eide, assim, você poderia dar algum exemplo para a gente entender o que essa avaliação avalia? Não sei se eu fui redundante. Não, assim. sim. Por exemplo, eu acho que eu tenho TDAH. Porque o passarinho voou e eu olhei para ele e perdi o meu raciocínio, né? Quando eu faço a avaliação, eu vou identificar qual é a atenção que você tem problema, tem alguma dificuldade. Então, nós temos a atenção, isso todo mundo tem, tá? Todo mundo precisa ter. Quem não tem é porque tem uma dificuldade. Então, a atenção concentrada é o quanto você consegue de fato se concentrar. Está durante uma aula, está durante uma palestra, você consegue ficar até o final? Você não vai ficar levantando, saindo, mexendo no celular? Né? Isso é uma atenção concentrada. Temos a atenção alternada, por exemplo. Então, eu estou fazendo alguma coisa aqui e por algum motivo alguém me chamou, eu lembrei, eu vou fazer outra coisa, mas eu lembro de voltar e eu lembro aonde eu parei e continuo. Né? Então, você faz algo, faz outro e volta. Isso é atenção alternada. Se você não consegue voltar, se você volta e não lembra de onde você parou, você pode ter uma dificuldade na atenção alternada. A atenção dividida é aquela atenção que a gente faz duas coisas literalmente ao mesmo tempo. Você vai fazer algo no automático. Então, por exemplo, quem dirige é no automático. Ninguém entra no carro pensando, eu vou ligar. Quem dirige é automático. E ao mesmo tempo que você está dirigindo, você está vendo o Waze, você está conversando com alguém do lado. Então, quando você dirige e olhou para o lado, perdeu sua atenção, você tem uma dificuldade na atenção dividida, né? E também temos a atenção sustentada, que é o quanto você consegue manter, né? Que tem ali junto com a concentrada. O quanto você consegue manter. Então, quando eu faço a avaliação, e aí se a hipótese é de um TDAH, por exemplo, eu vou te dizer, sim, olha, você tem um déficit atencional nesta atenção. Então, vamos trabalhar isso. Ou você tem um déficit atencional em todos, né? Então, tem que ver qual é a sua dificuldade. Então, a avaliação, ela investiga isso. Quando eu vejo memória, por exemplo, eu avalio memória auditiva e avalio memória visual. Quem tem dificuldade com memória auditiva, vai adiantar eu ficar falando, repetindo para essa pessoa? Não, eu vou ter que trabalhar com essa pessoa no aprendizado e no que for preciso de maneira visual. Então, a avaliação neuropsicológica, ela nos permite dar esse olhar de entender de fato qual é a dificuldade, qual é a facilidade para poder trabalhar com essa criança, com esse adulto, né, com quem está sendo avaliado. E tem como você falar assim, quais são esses itens que ela avalia? Tipo, você falou atenção, memória... A gente avalia a inteligência, que é né? QI. O QI, a inteligência, porque o teste de inteligência ele é legal. Quando você tem uma suspeita que a pessoa é autista ou a pessoa é um TDAH, no teste de inteligência, quando a gente avalia o índice de compreensão verbal, vai dar uma dificuldade. Né? Porque se a gente parte do pressuposto que um autista tem dificuldade nas interações sociais, né? Nessa comunicação, e o TDAH também tem um pouco de dificuldade de se expressar, ele fica frustrado porque não consegue se expressar numa conversa, por exemplo, então é comum, é esperado num teste de inteligência dar nesse índice de compreensão verbal uma dificuldade, né? Tem um índice de memória operacional, que é aquela memória que eu preciso de imediato. Eu preciso falar assim, Juliana, guarda pra mim aí, 3, 2, 5. Aí eu vou dizer, o que eu te falei mesmo? Você tem que falar, 3, 2, 5. Né? Então, existe uma memória operacional que quem é TDAH tem dificuldade. Vai anotar, porque se depender da memória, é aquilo. Vai na padaria pra mim e compra 2 pães e um leite, ele vai comprar 2 pães e deixa o leite. Né? Então, um índice de memória operacional também vai trazer umas dificuldades. Então, além de eu ver o QI na sua totalidade para entender se ele está no esperado, se está abaixo do esperado ou se está acima, eu também consigo perceber essa dificuldade de compreensão verbal, memória operacional, eu vejo também de organização perceptual. É comum o TDAH não saber se localizar. Eu não lembro se eu vim por aqui, eu vim por ali. Isso é uma organização perceptual. E também a velocidade do processamento, o quanto você consegue processar as informações e agir, né? Então, o teste de inteligência, ele vai me dar o QI, tá ali da média, mas aí mostrar essas dificuldades ou facilidades. Então, isso também é essencial para me ajudar no diagnóstico. Aí eu faço a avaliação da memória,
memória tanto visual como auditiva, a questão atencional, para ver como que está esse perfil atencional, funções executivas, que é o que a gente vive no dia a dia. Função executiva é planejamento. Um autista costuma ter facilidade de planejar, porque ele é rotina, né? Mas um TDAH é comum não ter facilidade de planejamento. Não consegue lembrar qual aula que vai ter hoje para pôr o material na mochila. Não sabe que tem que sair de casa em 10 minutos, porque senão vai perder o ônibus. Então, isso é planejamento. Então, isso é uma função executiva que a gente precisa o tempo todo. Que também entra na velocidade de processamento, que também o quanto você entende, o quanto ficar repetindo, né, as informações, raciocínio não verbal, né, se eu consigo te olhar, por exemplo, o autista, é comum não entender expressões, então, às vezes a gente olha para a pessoa, faz um gesto e a pessoa não entende, né, então tudo isso também entra nas funções executivas, que são coisas que a gente precisa no dia a dia para sobreviver. Então, a avaliação, ela investiga tudo isso. Por ser psicóloga, também investigamos personalidade, né, alguns comportamentos, então tudo isso também é comum você encontrar na avaliação neuropsicológica. Nossa, é uma avaliação muito rica, na verdade, né? É uma avaliação e muito técnica, realmente, que precisa ter um bom profissional capacitado para fazer essa avaliação. E assim, como que funciona a intervenção? Então, você tem uma avaliação que vai te dar algum resultado e que vai precisar de uma intervenção. Alguém vai ter que intervir, vai fazer alguma coisa em relação a essa avaliação. Como que funciona isso? Mas segura aí, porque antes nós temos um recadinho especial com o Éder no Momento Libras. Bora conferir? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora então para o nosso Momento Libras. E hoje vamos aprender aí alguns sinais relacionados ao TDAH. O sinal de TDAH, a gente vai fazer a letra T, TDAH, bem fácil, ó. O próximo é o sinal de falta de atenção, falta de atenção, falta de atenção. Transtorno, transtorno é um pouquinho mais complicado, ó. Transtorno, tem que treinar, né, ó. Transtorno, beleza. O sinal de habilidade, tem dois sinais para habilidade. Tem este sinal, ó, habilidade, e este sinal, habilidade. E, por último, o sinal de hiperatividade, hiperatividade, ó. Isso. Então, aprendeu? Então agora compartilha aí com a galera. Valeu, forte abraço, Deus te abençoe. Vamos lá, Edi, agora sim, conta pra gente como é que depois de uma avaliação tão rica dessa, qual é a intervenção? O que vai acontecer? Então, vamos lá. No começo de tudo, nós precisamos perceber que a criança tem, ou adolescente, adulto, algum comportamento diferente, certo? Procura ajuda profissional. Provavelmente vão solicitar a avaliação. Fez a avaliação, a minha suspeita é o diagnóstico tal. Então, por exemplo, a minha suspeita é que essa criança, adolescente ou adulto tenha o TDAH. Mas, como eu falei, a avaliação ela é bem específica. Então, se eu pego um diagnóstico da qual a pessoa tem a dificuldade só na atenção alternada, por exemplo, nas minhas intervenções, porque quando acaba a avaliação, a gente sugere algumas intervenções, né? Então, sugerimos o retorno ao médico, sugerimos terapia, qual tipo de terapia, a gente sugere psicopedagogia, se for uma questão de aprendizagem, a gente sugere. Quando vai no psicólogo e o psicólogo percebe, essa pessoa tem TDAH e a dificuldade na atenção alternada, por exemplo, o psicólogo ele vai criar estratégias, vai criar no ambiente terapêutico alguns comportamentos, algumas ações para ajudar essa pessoa a melhorar na dificuldade. Então, as intervenções, elas são essenciais porque vai trabalhar de fato, né, na raiz da sua dificuldade, para que possa vir a melhorar. E se não vier a melhorar, pelo menos vai te trazer a consciência de que você tem uma dificuldade, né? Então, qualquer função que você vier a exercer que precisa da atenção alternada, né, com muita frequência, você vai ter mais dificuldade. Então, vai te ajudar na aprendizagem, vai te ajudar no futuro trabalho. Então, se você tem uma dificuldade na atenção concentrada, os trabalhos que exijam a
a atenção concentrada, você vai ter mais dificuldade, né? Então, as terapias vão vir para ajudar nessas dificuldades e fortalecer as facilidades, né? Então, olha, você é muito bom em memória visual, então vamos cuidar disso, vamos trabalhar isso, vamos melhorar isso. E talvez fazer isso como uma profissão. Sim. Né? Então, a terapia ela é essencial por isso, porque as intervenções ajudam muito em qualquer diagnóstico, né? De TEA, TDAH, como qualquer um outro, né? Para ajudar, de fato, as dificuldades. Nossa, é muito bom porque enfatiza o que você tem de bom e trabalha aquilo que você tem dificuldade. Sim. Isso é perfeito, não é? Que nós somos assim, né? Nós né? temos as partes boas e as ruins também. Exatamente, né? E ensina pra gente, Eide, em que situação a gente poderia procurar uma avaliação neuropsicológica? Normalmente se procura avaliação neuropsicológica quando de fato você já tem uma suspeita, vem assim, olha, eu acho que é. Ou se você não conhece o diagnóstico, mas você fala, olha, eu não sei o que é, mas meu filho é diferente mesmo, né? Então, quando você já está a esse ponto, onde que é importante você investigar, procurar essa avaliação, e eu recomendo a partir dos 6 anos. Pode ser antes, mas por conta de alguns testes não abranger menos de 6 anos, né? É mais difícil, mas a partir dos 6 anos, percebeu essas dificuldades, é onde a gente orienta, sem fazer a avaliação completa. Mas, normalmente, os pais que estão já buscando, já estão angustiados com essa diferença, já passaram em médicos, já passaram em outros profissionais, é isso que a gente espera, né? E os próprios profissionais indicam, olha, é importante fazer uma avaliação. Mas a partir dos 6 anos de idade, percebeu que o seu filho realmente possa ter alguma dificuldade, algum transtorno, peça a avaliação, porque vai te dar um norte ali, uma direção de como cuidar disso. Gente, gostoso demais conversar com ela, não é? Dá vontade de levar para casa, né? E aí ela faz avaliação de todo mundo, né? Deve ser bacana ter uma EID na família, né? Ou não, né? Ou não. Né? Ela já vai apontando tudo. Mas a gente tem que caminhar para o fim, o cronômetro não para. Então eu vou, para a gente fechar, Eide, vou fazer uma pergunta assim, para você compartilhar com a gente, se puder, algum caso que você já experienciou aí na sua vida profissional, onde foi importante, onde fazer essa avaliação e a intervenção teve um impacto na vida de algum paciente seu que você atendeu, não sei, alguma criança, que você experienciou, né, vivenciou isso, né, de ver o quão importante foi fazer a avaliação psicológica, né? Algum que assim mexeu com você, né? Uhum. No geral, todas as nossas avaliações mexem, né? Porque a gente nomeia alguns comportamentos, né? Mas teve alguns, e o que mais mexeu comigo foram os adultos de hoje, né? Então eu tive uma que, quando ela procurou ajuda, ela entendia que ela era diferente, mas ela não entendia o que era. E quando eu fui conversando, questionando, perguntando sobre alguns comportamentos, ela foi me ouvindo, ela foi entendendo. E na outra sessão, que já seria onde ele iria iniciar a aplicação de testes, eu não pude iniciar. Eu tive de deixar para mais uma sessão, porque ela veio muito angustiada, falando, olha, as perguntas que você me fez, parece que eu tenho autismo. Né? E aí eu comecei a perguntar, mas por quê? Né? Da onde você surgiu, tirou essa ideia, para que eu pudesse acalmar essa angústia dessa mulher, né? E depois, com os testes e tudo mais, de fato, o diagnóstico veio como autismo, o autismo leve, que é o que muitas vezes passa desapercebido, né? E ela simplesmente chorou. Chorou assim na hora. A sessão da devolutiva que eu faço em meia hora, eu fiquei quase 2, porque ela chorou, falando o quanto ela estava feliz e grata por nomear os comportamentos, saber que não é frescura, saber que de fato é uma dificuldade, e agora poder ter um trabalho assertivo. Porque qual é o problema do trabalho dela? Ela sempre era mandada embora porque ela não interagia com as pessoas. Então, todos os empregos dela eram rotativos. Quando ela conseguiu o diagnóstico, ela voltou no médico e fechou o diagnóstico, ela conseguiu ter um emprego melhor, né? De entender a dificuldade das interações sociais, procurar um emprego talvez que não exija tantas interações, mas até mesmo as pessoas do emprego entender que ela não é antissocial. Não é porque ela não quer, existe um transtorno por isso.
Então, esse caso mexeu muito comigo. E também teve um outro caso, que nesse caso, quem fez a avaliação foi uma colega minha. Eu acompanho ela em terapia, que é o transtorno de aprendizagem. Então, a angústia dessa minha paciente, que hoje tem 20 anos, é que na escola ela sempre reprovava, ela sempre estava em recuperação, ela se sentia mal, porque todo mundo entendia menos ela. E aí, quando acabou o ensino médio, ela falou para mim assim, eu não vou fazer faculdade. Olha a minha trajetória, eu não vou estudar, eu não consigo. E aí, com a terapia com ela, conversando com ela, falou assim, não, você tem uma dificuldade, né? Você tem um transtorno aqui, que no caso dela é dislexia, né, que é a compreensão de escrita, de fala. Então, vamos trabalhar isso para que você possa ter uma profissão. E ela queria ser dentista. E ela não queria estudar a faculdade, porque ela tinha esse histórico de estar sempre em recuperação. E aí, com muita terapia, amor e carinho, ela decidiu fazer a faculdade. Ela estava, acho, no 2º ano. E até hoje ela não pegou recuperação em nenhuma. Não pegou DP, não pegou em nada. Por quê? Porque ela entendeu que ela precisa exigir mais dela. O que uma pessoa entende de primeira, ela vai entender em 10ª, mas ela vai entender. Então, ela teve essa consciência de saber a limitação dela e ela investir nisso, né? E ela tá fazendo faculdade, olha que lindo, né? Se ela não procurar essa avaliação e entendesse de fato qual é o problema e qual é a facilidade, ela de fato talvez não teria uma profissão, né? E para ela era importante, né, ter uma profissão. Então, sim, tem muitas diferenças, sim, significativas quando a gente traz um diagnóstico e a pessoa procura as intervenções e não fica só no diagnóstico, né? Como que eu ajudo? Então, a gente vê na prática que faz toda a diferença. Olha, eu, como cristã, acredito que é graça de Deus profissionais como você, né? Que tem esse poder, né, nas mãos de desangustiar a gente. Porque muitas vezes uma avaliação dessa, ela vai tirar essa angústia. Eu sei que eu já passei por isso, eu sei como isso é libertador, é desangustiante, ajuda a lidar com a dificuldade. E olha que coisa maravilhosa, né? Ajudou essa moça a fazer faculdade. Que muitas vezes é esse autoconhecimento que a gente precisa para lidar com algumas dificuldades do dia a dia. Então, isso é maravilhoso. Olha, gostoso demais ter você aqui com a gente de novo. Muito obrigada, Edinha. Eu que agradeço. Deus continue abençoando você, Amém. Gustavo, assim, levando vocês para caminhos maiores. E saibam que aqui é o lugar de vocês. Eu já estou em casa. Sempre serão bem-vindos e espero ver vocês aqui muitas outras vezes. Eu que agradeço. Que Deus abençoe, Amém. Viu? E a você que ficou com a gente até aqui, eu espero que esse conteúdo também, seja desangustiante para você, que ele possa te ajudar, que ele possa abençoar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo Inclusão Entrevista, se Deus quiser.